quero, irmãos, ler nesta noite, conversar um pouco, Salmo 19, vamos ler os versos 7 a 14. Esse salmo é muito, todo ele é muito, é um cântico, é uma poesia que Davi faz. A partir do versículo 7 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando você vê esse salmo, ele se divide em três partes. A primeira, os versículos 1 a 6, fala sobre a natureza. 7 a 11 fala da palavra. 12 a 14 está falando de uma oração. Quando você vê Davi nessa contemplação, parece que ele tinha uma estante que tinha 2 livros apenas: a natureza, que ele era um pastor, ele vivia no campo, e lá ele compunha os seus salmos, possivelmente esse também foi escrito lá, e ele admirava a dimensão do universo, e ali ele via a grandeza desse Deus, e ele tinha também na mão a Torá, a palavra, e ele começa a dizer sobre o valor da palavra para a vida de cada um de nós. Ele não tinha a Bíblia que nós temos hoje. Possivelmente ele tinha muito pouco da Torá ou alguns livros históricos. Os profetas já começam depois dele. Então a compilação dessa Torá possivelmente foi depois do cativeiro. Mas mesmo assim, ele vislumbra a grandeza de Deus. Ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Paulo diz o seguinte, que ninguém é indesculpável diante de Deus, porque a natureza testemunha que Deus é o Criador de todas as coisas. No Salmo 14, versículo 1, verso 1, o salmista diz: desonécio no seu coração, não a Deus. Mas a prova inconteste da criação e da existência de Deus é o universo. No Romanos capítulo 2 fala que ninguém é indesculpável, porque a criação manifesta a grandeza de Deus. Todos ateus um dia vão se render a dizer: Jesus Cristo
é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, e se você olhar os versículos 1 a 6, ele diz que há um discurso silencioso, de uma noite discursa a outra noite sem voz, mas ela fala, Deus é o Criador. Mas eu quero ter hoje sobre a importância da Bíblia, a importância da palavra. Ele diz, começa no 7, a lei do Senhor é perfeita. O mandamento, os escritos da palavra são retos, perfeitos para nós. Deus é um ser que não erra. Deus orientou a Escritura de uma forma perfeita. Ele diz que esta lei que Deus deixou a nós é perfeita. A perfeição de Deus se mostra na sua palavra, e ela diz que ela tem o poder de restaurar a alma. Eu não sei se vocês param de vez em quando para conversar com o coração ou refletir sobre a palavra de Deus. Quem é você? Você sabe quem é você? Hoje e a criação original de Deus? Você já pensou como Deus te criou e como você é hoje? Você está perto ou longe daquilo que Deus criou no Éden? Para você dar importância à palavra, você tem que fazer uma avaliação. Qual foi a criação que Deus fez? 1:31 de Gênesis fala que Deus criou o homem e avaliou, e disse, bom, bom. Tov, tov. A Bíblia diz muito bom. Então Deus, ele avalia tudo que ele cria, diz que muito é bom. Mas quando ele criou o homem, a imagem e semelhança, ele diz é muito bom. Então qual é o pensamento que você tem sobre este ser que Deus criou? Como era a essência deste ser? Quando Deus fala semelhança, imagem e semelhança dele, Deus é um ser perfeito. Deus, o caráter de Deus é um caráter extremado, irrepreensível, sem retoque. E o homem foi criado assim. Agora, você pega este ser e você vê quem você é hoje. Você está perto ou está longe de ser igual àquilo que Deus criou? E ele está dizendo, o salmista, que a palavra de Deus, ela tem possibilidade de te levar ao estado original. Ela restaura. Aí vai depender unicamente de nós, do nosso apego à palavra, do nosso desejo à palavra, e deixar que Deus trabalhe na nossa vida. O grande problema do homem é que muitas vezes nós não entendemos a nossa estrutura humana. O que o pecado fez? Quando o homem, esse ser perfeito, desobedece a Deus, ele macula. Não foi o físico, ele maculou a essência do homem, matou o espírito. Houve uma ruptura com Deus, que nós fomos criados em Deus, para Deus, e foi rompido, e a alma, que é a essência da personalidade, foi totalmente bombardeada. Aí causa o problema. Então eu preciso entender a minha parte interna, que Deus assopra, porque quando Deus faz, no capítulo 2, verso 7, e diz, formou
Deus o homem do pó da terra, um boneco. Esse João teimoso, né? Você bate e ele volta. Nós a gente era mais ou menos assim, tá? E aí a Bíblia diz que Deus pega aquele boneco e assopra sobre ele o Espírito vivente, e ele se torna este ser, vindo da terra com a essência de Deus. Por isso que nós somos eternos. O homem não é um animal. Muitas pessoas, muitas religiões aí que são ditas até como evangélicas, falam que o fim do homem é quando ele morre e acabou. O homem tem que voltar, o homem é eterno. E quando você vai analisando, a Bíblia está dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? Mas nós queremos restaurar o físico. Nós vamos para a estética, vamos para a academia, para nos tornar visivelmente bem apanhados. Só que a alma muitas vezes está empobrecida. E a palavra de Deus, por isso que é fundamental você se apegar à palavra de Deus, porque ela traz vida em si. Jesus disse lá em João 6,63: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então não é uma coisa qualquer. A palavra de Deus é vida para cada um de nós, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, a palavra, a essência da palavra, ele gera vida em nosso coração. Eu não sei como pessoas não amam a palavra de Deus, não amam Jesus. Aí pode dizer: eu não amo, irmãos. Para conhecer Deus, você conhecer por aqui. Se você não lê a palavra, tem preguiça, você não ama Deus, porque isso aqui é Jesus. Salmo 138:2 diz que Deus magnificou o seu nome acima de todas as coisas, e também da sua palavra. Então ela está lá no topo, porque é o próprio Jesus. 1 João capítulo 5 fala que lá no céu tem 3 que testemunham: o Pai, a palavra e o Espírito. Ele substitui o Filho pela palavra, porque a palavra é Jesus. Então ele está dizendo que restaura a alma. Aí você tem que ver o seguinte: nós estamos numa época que eu digo o seguinte, de perseguição de Satanás contra a igreja. As pessoas estão aguardando talvez uma perseguição como aconteceu no primeiro século com a igreja primitiva, aonde as pessoas eram levadas às arenas, degoladas e à fogueira. Eu digo hoje que Satanás está perseguindo a igreja dentro do templo. Por quê? Porque ele não está tirando vida de ninguém, vida física, está tirando vida espiritual, bombardeando a alma. Nós nunca vimos uma igreja passar por uma situação tão difícil como a igreja brasileira está passando hoje. E Satanás está atacando nas emoções, que faz parte da onde? Porque ninguém quer restaurar a alma com a palavra dentro da igreja. Quantas pessoas melindrosas, quantas pessoas ressentidas, quantas pessoas doentes dentro da igreja? Porque nós estamos pensando, porque eu levantei a mão um dia, e eu estou garantido, não se esforça não para ver. A salvação, todo o projeto dela vem de Deus, mas caminhar na presença de Deus depende de você.
E bem, irmãos, você tem que entender o propósito da salvação. Deus quer te dar uma vida plena, uma vida de gozo, não uma vida medíocre, que hoje você está bom, amanhã você está azedo. Que vida cristã é essa? Por quê? Porque a alma está ferida. E as pessoas estão desatentas ao ataque. Nós estamos numa verdadeira guerra espiritual e muitas vezes estão achando que estamos na porta de um cinema. Porque a alma nossa não está restaurada. É um propósito de Deus. E não é fácil. Eu não quero desanimar vocês, mas não é fácil. É o que comanda você, vem daqui. Jesus disse: é do coração que procedem os maus pensamentos, maus desígnios, adultério vem de dentro. Lá em Lucas ele diz: a boca fala do que o coração está cheio. Você não precisa, irmãos, fazer julgamento, porque Deus condena. Quando um crente, ele atropela o outro, fala asneira, e você já sabe, o coração dele está fermentado, porque a expressão real dele, da palavra, vem do coração. Se você não mudar essa estrutura, toda a resposta sua será ofensiva. Nós somos criados, irmãos, a nossa criação é criada para responder às pessoas, para ferir as pessoas. Nós fomos criados assim. No meu tempo, esse tal de bullying que hoje existe, no meu tempo não existia. Você bullying, falou mal, era soco, e você perturbava os outros para o cara mudava de cor. Hein? Partição. E isso é do coração, e você se habitua a essas coisas. Para você restaurar, você tem que limpar completamente o coração. E a restauração da alma, ela começa por aqui. É aqui, aqui e aqui. Pensamento, intelecto, emoções e vontade. Não adianta você começar pelas emoções, você tem que começar pela maneira de pensar. 4,17 de Mateus, leia aí, meu nosso. Jesus dizendo, e aquela palavra, acho que é 4,17, ou 4,17, sim. Desde então Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Essa palavra, a palavra real no grego diz é mudança de pensamento. Mude o pensamento, porque o reino está próximo. Então o reino de Deus que nós pertencemos exige da nossa parte uma mudança da maneira de pensar. Não essa maneira de pensar que nós trazemos, aquilo que Pedro disse lá no capítulo 1 da primeira epístola: da vossa vã maneira de viver, que por tradição, se não me engano é o versículo 18, recebeste dos vossos pais. É isso? Qual capítulo? Primeiro, versículo 18, não é isso? Então, da vossa tradição que vocês receberam dos vossos pais. Nós recebemos uma herança genética e uma herança cultural. Isso é impregnado. Veja, a formação de uma pessoa, de uma criança, hein? Não. Tá? Ela se forma, segundo a psicologia, até os 7 anos, é ou não é? Então você recebe uma tradição, uma herança, e você confronta com a palavra que eu tenho que mudar essa coisa que eu recebi de tradição para um novo padrão, uma nova maneira de pensar. Isso não é fácil. É mexer com o seu DOS,
do seu computador. Nossa vida. Lá no século passado. Lá no século passado, né? Mas é isso. É da minha época, Doce. É isso, Doce né? é da minha época. Você tem que mexer com ele. Vai tirar as coisas. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela diz: a lei do Senhor é perfeita, não precisa de nada. E ela restaura, ela limpa, ela muda o nosso conceito. Mas é fácil, irmãos? Não. Irmãos, eu tenho mais de 30 anos que eu resolvi encarar esse negócio. E o negócio não chego lá. Mais de 30. Eu saí para São Luís em 82, 84, 34 anos atrás. Quando eu chego lá, Deus tem uns negócios, né? Eu aqui era um crente ativista. Lá em Paú eu trabalhava, construía, era tesoureiro, mas nunca encarei a Bíblia como devia. Quando eu cheguei em São Luís, eu passei a olhar a Bíblia e confrontar, e por tete a tete. Aí o negócio começou a doer. E eu cheguei à conclusão: ou eu mudo ou eu vou para o mundo. Porque a gente habitua um conceito de crente, de frequentar a igreja, de participar de coral, de participar das atividades, mas não deixa Deus nem tocar a mão em você. E acha que está subindo. Você está descendo. E ali eu comecei a passar pelo processo. E até hoje, tem dia que a gente luta contra a nossa natureza. As dificuldades que a alma impõe na sua vida cotidiana. Nós deveríamos ser como Jesus. Muitas vezes eu olho e falo: meu Deus, eu preciso ainda caminhar longe. Jesus é o modelo nosso de cristão. Se eu não criar o alvo, se eu não criar um propósito e deixar que a palavra de Deus transforme, eu não vou chegar lá. Para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. E nós estamos passando um momento difícil que eu falei com vocês. Muitas pessoas machucadas, quando a Bíblia nos chama para você edificar outros, e nós muitas vezes estamos pisando em outros. A gente fica olhando que evangelho nós estamos vivendo. O evangelho de Jesus é um evangelho transformador, transformar as pessoas em novas criaturas. Se eu não tiver uma alma restaurada, irmãos, eu não cumpro o propósito de Deus. Saia da vossa boca somente a que for útil para edificar vidas. 4:29 de Efésios. Então a Bíblia está mandando que eu tenho que fazer isto. Mas de vez em quando você sai um peteleco lá, né? Ele está dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando você conseguir ocupar a sua mente, a sua estrutura mental com a palavra de Deus, logo você estará alterando a sua maneira de sentir. Tem crente ultra sensível ou brutamonte. Não dá para encontrar um meio. Hein? Não dá para a gente encontrar um meio termo nisso, gente? Vida cristã é sobriedade, equilibrada, mas ambos precisam de restauração. E hoje, como há esse ataque do inimigo dentro da igreja, o crente deveria aprender a blindar o coração. Irmãos, é muita pancada que você toma.
Se você não tiver um coração protegido, você vai se enfraquecer. Aí você tem que olhar o modelo de Jesus. Jesus tomou pancada de todo lado, mas ele foi até o fim. Então o alvo, o propósito é olhar para ele. Jesus tomou pancada de tudo, do conterrâneo, da família, dos sacerdotes, todo mundo ele tomava pancada. Chegou um determinado momento, ele conversa com os discípulos: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Que direi eu? Ele conversa: nada, vamos, porque para isso eu vim. Ele estava determinado, sabia que ia passar por isso. Nós temos em volta de nós a armadura de Deus, mas a Bíblia não fala. Você sabe como que você adquire como é calejado para a coisa? É só na luta. Você só engrossa a mão puxando a enxada, né? Quem apanhava muito aqui, aquele tempo que apanhava, você engrossa o lombo apanhando, né? Aí você nem liga, vou apanhar uma, duas chicotadinhas não é nada para quem é acostumado. Por isso que eu falo, que bater todo mundo só se vergonha. Por isso que vem a tempestade na nossa vida, para Deus te fortalecer. Aí você tem que dar graças a Deus. Tem gente que abre a boca que só o bode, né? Berra, murmura. Em mim, Tiago 1:2 diz: tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Porque quando você passa pela provação, Deus está te testando no fragor. Foi o que aconteceu com Jó. Então, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Deus mostra através da sua palavra o que é certo e o que é errado. Deus mostra através da sua palavra o que é condenável, o que é pecado. Porque tem pessoas hoje que estão justificando o pecado como doença. Pecado é pecado. Pecado separa contra Deus. E muitas vezes nós estamos simplificando o pecado, achando que não tem importância, quando a palavra de Deus ela é reta. Ela mostra o que é pecado. O testemunho do Senhor é fiel. Não é. O testemunho do Senhor é fiel. A fidelidade de Deus. Deus não muda a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. Irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas estão querendo dar jeitinho. Tem hora que eles me colocam numa sinuca. E aí? Tô salvo ou não tô? Eu falei: isso não é comigo, isso é com Deus. Olhando pela palavra, Deus é fiel para cumprir a palavra. Aleluia. Tem coisa meio estreita. Deus não bula a palavra. Deus é fiel. Nós deveríamos olhar para a palavra e estarrecer, tremer diante dela e fazê-la cumprir na nossa vida, porque eu não sei como Deus vai agir. Eu falo com vocês que eu tenho a ideia de um tribunal.
um juiz, um advogado de defesa, uma acusação. Satanás conhece ou não conhece a palavra? Se Deus abrir guarda, o que ele vai falar para Deus? Olha, a tua palavra diz assim, então esse negócio não é sério. Deus não pode, Deus é fiel. Então cabe a nós temer a palavra de Deus, porque o testemunho do Senhor é fiel. Ele vai cumprir a sua palavra do jeito que está escrito, queira ou não queira, porque Deus... Eu fico olhando outra coisa. Tem gente que... Por que Jesus morreu? Jesus teve que assumir a nossa forma. O Deus da glória, ele era espiritual, irmãos. Teve que assumir essa carcaça deformada, fraca. E aqui ele teve que ser moído pelo Senhor. Por que aconteceu isso? Para fazer a justiça de Deus. Agora, se Deus fez isso com o filho, vai passar a mão na cabeça da gente? Será que Deus é tão injusto assim? Pegou o filho, algo mais importante, trouxe e morreu, espremeu até o último, para atender à justiça dele. Será que vai dar jeito para... Haja misericórdia. É? Haja misericórdia. A misericórdia que ele tem é que já fez no filho. Tá? Isaías fala que Deus agradou moê-lo, espremê-lo, até aonde não podia mais. Lucas diz que a sua alma entrou em agonia, quando ele fala que o seu suor transformou em gotas de sangue. Deus apertando o filho amado, o mais precioso que ele tinha. Eu não sei. Fica com a palavra. Fala, né, pastor? Vai ganhar mais 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais. Não sei se é a palavra, se é 100 vezes mais, ganha muito mais irmãos, mais 100 vezes. riquezas, mas ao mesmo tempo, na mesmo tanto tem Sofrimento. Está lá em Marcos 10, 29. Isso faz parte, né? Eu sempre digo o seguinte, eu estou falando sobre a palavra. Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito e Deus usa o sofrimento para aprimorar a nossa vida espiritual. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 1 diz: se ele sendo filho sofreu, armai-vos vós também com este pensamento. E eu traduzo, tá? Na Bíblia, na linguagem de Hércules. Se ele sendo filho sofreu e apanhou, prepara o lombo. Meu Deus. Se ele não poupou o filho, vai poupar você, cara? Só preparar o lombo e ficar dando glória a Deus. O que aconteceu com os apóstolos quando apanharam lá no Sinédrio? E saíram felizes por acharem, glorificando Deus, por acharem um privilégio padecer por causa de Jesus. Aleluia. É que nós não entendemos o que é Jesus. Nós reclamamos muito, nós queremos estar acima dele. Jesus, o Rei da Glória, desceu, sofreu de uma forma extremada que homem nenhum sofreu. Então prepare. Se você quiser conquistar, prepare o lombo. Deixa a coisa acontecer. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Vos alegreis. Então, é um privilégio. Quando nós entendemos isso, nós vamos só agradecer. Aí não falou 100 vezes mais. Aí eu fico
29. Aí ele fala, mas não receba 100 vezes tanto, já deixe tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguição. Com perseguição. 100 vezes mais perseguição. Com perseguição. 100 vezes mais irmãos de alegria. Com perseguição. Perseguição. E ainda Vindoura, a vida eterna. Então, Tá? Porque quando você entra na família, qual é o tratamento que a gente chama uns aos outros? Irmãos, não é isso? Então, nós temos 2, 3 irmãos na vida real, mas na vida espiritual nós temos muitos irmãos. Tá? Jesus está dizendo desta família, tá? Que se multiplica. Isso é tão importante que você sente, você mesmo muitas vezes num país estranho, não entendendo a língua, você sente filiação. Você senta numa igreja e as pessoas começam a pregar na outra língua, você não entende nada, mas você tem um espírito que te comunica e você sente em casa com as pessoas estrangeiras. Isso é filhos, aquilo que está em Hebreus 2:10. Jesus veio para levar muitos filhos à glória. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra do Senhor, ela corta reto. Jesus disse: eu sou a porta. Todos têm que entrar por ele. Há um ditado aí que é muito comum nas rodas, que todos os caminhos levam a Deus, né? E não é. E muitas vezes nós concordamos, só tem um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Só tem uma porta. Jesus disse: quem entra pela janela é ladrão e salteador. Então, a retidão de Deus, Deus só colocou um lugar para você ter acesso ao Pai, Jesus. Atos 4:12 diz: porque em cima no céu e embaixo na terra não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe Buda, não existe esses deuses aí, hinduísmo, só tem um caminho, Jesus. É retidão de Deus. Só volta para o Pai através de Jesus. Irmão, se eu for versículo por versículo, eu queria trabalhar com o último versículo. 13 e 14. A oração que Davi faz. Também da soberba guarde o teu servo, para que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível. Atente bem. Ele está dizendo: então eu serei irrepreensível. A soberba, o orgulho, é algo nato que está em nós, pela nossa herança. Isso já veio conosco. Quando Jesus estabelece aqui o reino, ele diz que ele é manso e humilde de coração, contrastando com a soberba. E é muito difícil. Nós temos soberba pela grana, nós temos soberba pela posição da sociedade, nós temos soberba pelo conhecimento, e nós achamos que somos alguma coisa. Isso domina a nossa vida. O salmista está dizendo: quando eu for livre destas coisas, eu serei irrepreensível. Eu deixarei Deus trabalhar na minha vida. E é tão preocupante isso, que a gente vê muitas vezes no nosso meio.
Tem camarada que é professor e ele tem uma tabelinha lá que vai ensinar. Ele não vem para ouvir outro professor. Isso é soberbo. Só vem quando vai ensinar. Eles pensam que eu não vejo. Eu faço o que não vejo, mas isso é soberbo. Porque o professor é aquele que é ensinável. Se você não é ensinável, você não pode ensinar. Está escalado para pregar? Está na igreja. Não está escalado? Abandona. O que é isso? Eu já vi muita gente cair. Muita gente boa caiu. Capítulo 5 de 1 Pedro diz que Deus abate os soberbos. Se não me engano, versículos 5 ou 6. Não subsiste. 5, né? A parte B, né? Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Eu não vi ainda nenhum soberbo permanecer. O salmista diz: ele então serei irrepreensível. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento que Deus exige de nós vida irrepreensível. Quando Paulo ordena separação de diáconos, bispo, lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, a qualificação disto é pessoas irrepreensíveis. Lá no capítulo 1 de Tito, versículo 7, quando ele fala para preparar os presbíteros, ele fala irrepreensível. Coração limpo, coração humilde, para Deus trabalhar. Quem tem soberbo, irmãos, é difícil Deus operar na vida dele, restaurar a alma, porque isso está na alma. Porque é conveniente que o bispo seja irrepreensível, Olha que palavra pesada. responsável pela obra de Deus, não arrogante, não irritável, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Não ganancioso. Só falar irrepreensível é uma exigência extrema. É aquilo que existia em Daniel. Os governadores se reúnem e falam: vamos derrubar esse cara, vamos procurar um defeito nele. E não acharam nenhum defeito. Aí falaram: só tem um jeito na religião. E como eles sabiam que Daniel orava, e tem muito líder hoje que não ora, 3 vezes ao dia, ele falou: agora é um prato feito, vamos baixar um decreto. E aí eles pegam, mas mesmo assim, como Daniel tinha um compromisso com Deus e não com pessoas, ele continua orando. Aleluia. Vem o decreto, cumpre, ele é jogado, mas Deus o livra. Quando nós somos fiéis ao Senhor irrepreensível, Deus nos guarda. Aleluia. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, o que ele diz? Sejam agradáveis na tua presença. Nós já falamos aqui que as nossas palavras, elas refletem o que eu tenho no coração. Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. 4:23 diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E este versículo tem tudo a ver com o 7, irmãos. Enquanto você não restaurar a sua alma,
você não vai expressar aquilo que você queria expressar. Você já viu pessoas que machucam e depois ficam arrependidas? Por causa do coração. Ele fala, o meditar do meu coração. Como é que você gera no coração essa mudança? Nós temos aqui um compromisso de ler a Bíblia. Alguns estão pegando, outros nem isso pegam. Aí pega o negócio para ler a Bíblia. Você com meia hora, você lê os 3 capítulos com o pé nas costas. Mas trazer isto para uma parte interna do coração é a hora que você medita. Josué 1,8, Deus diz a Josué, não se aparte do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque fazendo assim, fará prosperar o seu caminho. Salmo 1 e 2 também diz isso. Josué, porque então terás felicidade e sucesso em teus caminhos. Em teus caminhos. Depende, a minha vida bem vivida depende do meu tempo de meditação. No Salmo 1, verso 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ela termina com a mesma palavra, dizendo que você vai ter sucesso. Não é isso? Essa Bíblia aí é sua. No capítulo 1 de Salmos? 1, versículo 2 e 3. Pois ele será como uma árvore implantada junto às correntes de água, a qual dará seu fruto na estação própria, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele fizer o fará prosperar. O fará prosperar. Salmo 39 e 3 diz, quando eu medito na tua palavra, me incendeia o coração. É porque quando você reflete a palavra de Deus, o Espírito de Deus desce e começa a esquentar. Daqui a pouco você está chorando. Então eu preciso trazer isso para o coração. Irmão, se você não pensar, meditar, não gravar, não vai ter sentido. Você memoriza tanta porcaria. Por que não memoriza a palavra de Deus? A espada que você precisa lutar com ela. Irmãos, eu passei crise financeira. Eu peguei uma sequência de versículos e memorizei. Se hoje eu passei provas terríveis, passei enfermidade, então muitas das coisas que eu cito aqui que eu tive que fazer, fazia e decorava. O pensamento vinha e eu tinha que falar, a palavra diz assim. Quando você descuidava, ele vinha outra vez, mas a palavra diz assim. É uma arma que você tem que trabalhar com ela. É a única arma que Deus colocou na nossa mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não sabe trabalhar com a espada que Deus te colocou, vai trabalhar com o quê? Como que você vai mudar as palavras da sua boca se você não medita nela? Fala, o meditar do meu coração e as palavras que eu pronuncio sejam agradáveis. Eu preciso mudar essa estrutura. Leia o Salmo 63 e 6. Davi nesse salmo estava correndo na frente de Absalão. Quando estou em meu leito, me lembro de ti e medito em ti nas vigílias da noite. Estava lá para aquela banda do Mar Morto, aquele lugar seco. Era ali, o deserto da Judéia. Era naquela região. E ele disse, quando lembro de ti na noite, eu medito. Pensar em Deus, pensar nas grandezas, contemplar a criação de Deus. Nós temos que ter tempo para isso, irmãos. E Satanás tem roubado isso da nós. Fica lá no zap. Quando vê já é meia-noite, 1h da manhã, e não saiu do lugar.
pensa, medita na palavra. Aleluia. Tem um texto, Romanos 12:3. Vamos ver se é isso mesmo. Fala que eu tenho que pensar na medida. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense que você é o tal, pense com moderação, dê honra e glória ao Senhor, não a você. Tá? Então nós temos que ter uma mente mudada, o coração mudado, para que quando eu falar, as palavras sejam agradáveis a Deus. Isso acontece muito com marido e mulher, com pai e filho, né? Quando faz alguma coisa, lá você sai do equilíbrio, solta uma palavra, muitas vezes não precisa nem ser palavrão, né? Mas é uma palavra dura que não fica. E aí você olha para a avaliação, parece com Jesus? Jesus foi assim? Nem quando ele tinha toda a razão para responder, ele não respondia. Se você não mudar, irmãos, você não muda o coração. Nós precisamos que o falar, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor, que é rocha minha e salvador meu. O verso 10 também ele diz sobre a importância da palavra de Deus para nós. São mais desejáveis do que o ouro. A Bíblia é isto para você? Cada um avalia. Qual é o seu apego, o seu amor à palavra de Deus? Se ela é realmente um mel para você saborear, nós temos que voltar para a palavra, é tempo, irmãos. Há muita coisa falsificada por aí. Só rebate o falsificado quem conhece a palavra. Tem muita proposta que nós hoje temos acesso ao YouTube, temos acesso a muitas pregações, temos acesso a muito tipo de informação, mas nós devemos ser crentes bereanos, tá? Conhecer a palavra, testar se está na palavra. Não é porque o cara é doutorado, PhD, que vai falar qualquer coisa fora daqui. Só você pode avaliar se você conhece a palavra. Senão você está entrando. Amém?